O século XX começou com importantes acontecimentos históricos e com mudanças de pensamento dos artistas da época, os quais impactam a sociedade até os dias de hoje. Foi nesse contexto em que o modernismo no Brasil ocorreu, sendo um movimento caracterizado por novas expressões artísticas e literárias. Primeiramente, vamos falar sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo representa, na literatura brasileira, um período de transição, já que, de um lado, ainda se faziam fortes as tendências artísticas do realismo, do naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo, movimentos iniciados na segunda metade do século XIX. E, de outro lado, já se faziam presentes escritores e artistas que apresentavam em suas obras os indícios do que viria a resultar na Semana de Arte Moderna de 1922. Os autores do pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem em seus romances traços característicos do realismo, do naturalismo e, em suas poesias, elementos do simbolismo, fizeram sobressaírem dois aspectos como marcas típicas do movimento em questão: a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. Autores do pré-modernismo. Euclides da Cunha, nascido no Rio de Janeiro, esse autor notabilizou-se pela publicação, em 1902, a obra Os Sertões, livro em que narra as experiências vivenciadas por ele na Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia entre 1896 e 1897. Lima Barreto. Nascido no Rio de Janeiro, Lima Barreto, escritor de origem humilde e descendentes negros escravizados, é considerado um dos principais autores pré-modernistas brasileiros. Monteiro Lobato. Paulista da cidade de Taubaté, Monteiro Lobato é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, principalmente no que se refere à literatura infantil-juvenil. Apesar do grande destaque advindo de sua literatura feita para crianças, sobretudo com a publicação da sequência de livros O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Augusto dos Anjos. Nascido na Paraíba, Augusto dos Anjos é um dos principais poetas da literatura brasileira. Sua poesia tem a peculiaridade de apresentar traços típicos do simbolismo e do cientifismo naturalista, inovação que faz com que seja situado um poeta pré-modernista. Graça Aranha. Nascido em São Luís, no Maranhão, Graça Aranha estreou na literatura com o romance Canaã, publicado em 1902. É situado como um escritor pré-modernista, pois nessa obra expressa tendências naturalistas e simbolistas, que, somadas, resultam em uma literatura singular, a qual apontava indícios do que viria a ser problematizado com mais ênfase no século XX e no início do século XXI, a questão racial. Pré-modernismo na Europa. Na Europa, o período que antecedeu o modernismo foi marcado pelos movimentos de vanguarda, criados numa época em que se via o aparecimento de muitas inovações tecnológicas. Além disso, com o surgimento da psicanálise no final do século XIX, Sigmund Freud colocou em foco o inconsciente, esse lugar onde a lógica e a moralidade não comandam. Assim, o consciente é o espaço da repreensão e o inconsciente da liberdade de ação. Essa visão, portanto, ampliou a forma de entender-se a humanidade e a sociedade. Nesse período também surgiu a teoria da relatividade de Albert Einstein. Nessa teoria, o tempo não é absoluto, como defendia Isaac Newton, mas relativo, pois depende do ponto de vista do observador. Essa quebra radical com a física clássica foi mais um elemento do século XX, que colocou em xeque as certezas do passado e trouxe a ideia de que um novo mundo estava surgindo. Nesse contexto, alguns artistas entenderam que a arte também precisava de renovação para estar de acordo com o novo século, uma época de franca evolução tecnológica comandada pela velocidade, pelas possibilidades, mas também pelas incertezas. Assim como Einstein na ciência, esses artistas questionaram nas artes teorias já cristalizadas. Surgiram assim as vanguardas europeias. Foi por meio dessa perspectiva revolucionária de quebra com os valores tradicionais
que se forjaram as bases do modernismo europeu, que tem caráter transgressor. Evidentemente, as questões políticas que levaram à Primeira Guerra Mundial deram um novo estilo que surgia o seu caráter nacionalista. Modernismo. Considerado um movimento artístico e literário, o modernismo ocorreu na segunda metade do século XX, começando primeiramente na Europa e, em seguida, alguns anos depois, chegando ao Brasil. Nesse período dos anos 1900, diversos avanços e progressos aconteciam nas sociedades, como o desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Com isso, os pensadores e artistas da época começaram a ação de romper com a tradição atual da época e passaram a ir em busca de novas ideias, de diversas inovações e de diferentes maneiras de se expressarem com mais liberdade criativa. Afinal, queriam encontrar novas formas de marcarem esse recém-começado período da história. O movimento modernista no Brasil ficou marcado por variadas características, como as suas três faces. O objetivo era que a cultura moderna tivesse mais autonomia de criação do que era comum na época em questão, algo que as personalidades desse período viam como sendo ultrapassado. Para entender o que foi o modernismo no Brasil, é importante destacar que havia mais de um estilo dentro desse movimento cultural e que uma das principais particularidades de sua aplicação em nosso país foi a exaltação de tudo o que era nacional, uma característica que ficou conhecida como nacionalismo. Notava-se que os artistas brasileiros da época se inspiravam na vanguarda da Europa, mas fizeram as devidas adaptações para a arte moderna no Brasil, como com críticas sociais às políticas da época. Afinal, estavam descontentes com o que ocorria no cenário nacional. Visto que o contexto histórico do modernismo no Brasil era a sociedade vivendo com o pós-guerra, com a dominada política do café com leite e em plena República Velha. Assim, esse movimento artístico e cultural foi pautado por obras que iam contra esses acontecimentos tradicionais e contra a oligarquia da época. As características do modernismo no Brasil reúnem uma série de fatores, os quais ficaram registrados de acordo com cada uma das três fases do movimento modernista. No entanto, de modo geral, pode-se considerar as seguintes particularidades: quebra da tradição, reconhecimento da subjetividade, predomínio da ironia e do humor, valorização do nacionalismo, crítica às tradições e ao passado, entre outras. O modernismo no Brasil tem características bastante marcantes, já que por trás das expressões culturais estava justamente a ideia de inovar com o que era feito até então. Assim, como encontrar o que havia de melhor no solo nacional, como as culturas regionais e suas particularidades. Com isso, os grandes nomes da época, como Oswald e Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Heitor Villa-Lobos, Mário Quintana, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e outros, se basearam nesses fatores para criarem as obras e publicações modernas. Além disso, as características desse movimento se fizeram presentes na grande maioria das frentes artísticas, como teatro, literatura, prosa e poesia, música, arquitetura, pintura e outros. Assim, cada artista pôde expressar o que entendia como moderno em sua própria produção cultural. Entre os principais estilos artísticos que estiveram dentro do movimento moderno estão o surrealismo, o futurismo, o cubismo, o abstracionismo, o fauvismo, o dadaísmo, o concretismo e o expressionismo. Assim, as obras produzidas são diferentes em aparência, mas têm elementos semelhantes entre si, o que faz com que pertençam ao modernismo como um todo. Existiram três fases do modernismo no Brasil. Como o movimento moderno foi amplo e com diferentes estilos culturais acontecendo ao mesmo tempo, as fases delimitam cada período que tem as mesmas características em comum, de forma que também apresente os avanços do movimento.
A primeira fase do modernismo no Brasil teve início em 1922 e durou até 1930, sendo o início do movimento nesse período que teve como principal fator a consolidação das novas expressões artísticas, culturais e literárias, mostrando a necessidade da quebra com a tradição e com as ideias da época estavam ultrapassadas. Ficou conhecida como fase heróica. Dessa forma, houve a exaltação da identidade nacional, algo que foi o pano de fundo de diversas obras, como do Manifesto Antropográfico, a fim de mostrar que os brasileiros não eram inferiores aos europeus. Na literatura, por exemplo, também ocorreu a valorização do regionalismo, escrita em versos livres e o uso da linguagem informal. Os principais intelectuais dessa fase foram Oswald de Andrade, que fez parte da primeira geração do modernismo brasileiro. Portanto, seus textos são caracterizados pelo nacionalismo crítico e pela liberdade formal. Mário de Andrade. Ele é um dos principais nomes da primeira geração modernista. Suas obras apresentam nacionalismo crítico, liberdade formal e valorização da linguagem coloquial. Macunaíma é o seu livro mais famoso e uma das obras mais importantes do movimento. Alcântara Machado foi um escritor brasileiro, um dos mais importantes contistas do primeiro tempo modernista. O mundo do imigrante italiano e seus esforços de integração em São Paulo deram ao Alcântara Machado a temática e o estilo no qual ele escreveu seus contos. Guilherme Almeida, um poeta brasileiro, o primeiro modernista a frequentar a Academia Brasileira de Letras. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um dos principais nomes da primeira fase da geração modernista brasileira, que se deu entre os anos de 1922 e 1930. O escritor, que também era professor e historiador, possui uma longa obra que retrata principalmente o cotidiano e a melancolia. Ronald de Carvalho foi um escritor brasileiro que teve importante atuação durante a Semana de Arte Moderna de 1922 e que também trabalhou como diplomata. Menotti Delpichia foi ativista do modernismo, mas sua obra mais marcante é o poema Juca Mulato, em que a temática é o caboclo, o maior traço do pré-modernismo. A segunda fase do movimento modernista em solo nacional durou de 1930 a 1945. Estando mais consolidado, o modernismo deste período buscou mostrar críticas sociais em romances, principalmente focando em regiões específicas do país, como as interioranas. Também havia uma maior identificação do político público com as obras da segunda fase modernista, por elas se basearem em acontecimentos do cotidiano, nos problemas sociais e em situações da realidade da época, além de trabalhar os aspectos psicológicos com mais intensidade. Os principais intelectuais dessa fase foram Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos maiores escritores do Brasil. Drummond fez sua parte da segunda geração modernista. Jorge Amado, um escritor brasileiro, um dos maiores representantes da ficção regionalista que marcou o segundo tempo modernista. Sua obra é baseada na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia. Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Vinícius de Moraes foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento musical surgido nos anos 50. Graciliano Ramos, considerado o melhor ficcionista do modernismo e prosador mais importante da segunda fase do modernismo, suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam
uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Cecília Meirelles foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Érico Veríssimo foi um dos melhores romancistas brasileiros. Fez parte do segundo tempo modernista, recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra e o prêmio Graça Aranha com Caminhos Cruzados. José Lins do Rego foi um escritor brasileiro. Seu romance Menino de Engenho lhe deu o prêmio Graça Aranha. Sua obra Riacho Doce foi transformada em minissérie para a televisão. Murilo Mendes foi um poeta brasileiro, fez parte do segundo tempo modernista, recebeu o prêmio Graça Aranha com seu primeiro livro, Poemas. Participou do movimento antropográfico que buscava uma vinculação com as origens do Brasil. Para concluir, a última fase do modernismo no Brasil ficou conhecida como Terceira Fase, a qual foi de 1945 a 1960, também chamada de Geração de 45. Foi quando o movimento moderno passou por mudanças, buscando recursos formais e sérios, fazendo com que esse grupo de intelectuais ficasse conhecido como neoparnasianos. A literatura de prosa e a poesia estiveram ainda mais presentes nesse período, tendo uma linguagem mais objetiva e uma maior atenção com a estética. A temática das obras continuava focada em assuntos sociais e do cotidiano. Os principais intelectuais dessa fase foram Guimarães Rosa, uma das principais expressões da literatura brasileira. O romance Grandes Sertões, Veredas, é sua obra-prima. Fez parte do terceiro tempo do modernismo, caracterizado pelo rompimento com as técnicas tradicionais do romance. Ariano Suassuna foi um escritor brasileiro. O Alto da Compadecida, sua obra-prima, foi adaptada para a televisão e para o cinema. Sua obra reúne, além de capacidade imaginativa, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino. Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX, com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética. Sua obra se destacou diante do modelo narrativos tradicionais. Mário Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado um dos maiores poetas do século XX, mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis da ABL e em 1981 foi agraciado com o prêmio Jabuti. João Cabral de Melo Neto foi poeta, escritor e diplomata brasileiro, conhecido como poeta-engenheiro. Ele fez parte da terceira geração modernista do Brasil. Paulo Mendes Campos foi um escritor, jornalista e poeta brasileiro, conhecido sobretudo por suas crônicas. Lígia Fagundes Telles, uma escritora brasileira, romancista e contista, foi a grande representante do movimento pós-modernista. Nelson Rodrigues, um escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro. Por ter sido um movimento de amplo alcance e de longa duração, é inegável a importância do modernismo no Brasil. Esse reconhecimento vem pelo fato das mudanças que as novas formas de criação e expressão artística causaram na sociedade da época, quebrando a tradição e revendo acontecimentos sociais. Foram anos de obras criticando o que acontecia nesse período da história, assim como representação do cotidiano e a exaltação do nacionalismo, o que fez com que esse movimento cultural impactasse em diferentes esferas da sociedade, como a reação das pessoas à política tradicional. A importância do movimento também pode ser reconhecida ao descobrir qual foi o marco do modernismo do Brasil. Uma semana voltada para a exibição das novas obras dos artistas modernos, a qual marcou o começo do movimento moderno no país.
ficando conhecida como a Semana da Arte Moderna no Brasil, ou Semana de 22. Esse evento aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, e foi o palco para que importantes artistas mostrassem a necessidade que havia de inovar e ir contra as tradições. Essa data foi escolhida por ser o centenário da independência e funcionou como um marco para mostrar que o movimento moderno já estava presente em solo nacional. A Semana da Arte Moderna no Brasil foi um acontecimento de grande referência para toda a arte, literatura e cultura no início do século XX. Ficou marcado como um evento em que os intelectuais nacionais mais relevantes desse período apresentaram as influências oriundas da vanguarda da Europa, trazendo-as como inovações para a identidade brasileira. Assim, essa grande exposição que marcou o modernismo no Brasil foi um ponto de partida essencial para a concretização do movimento moderno. Além disso, o desdobramento para a cultura nacional continua refletindo, até os dias atuais, nas mais variadas formas de criação e expressão artística. Concluindo, a Semana de 22 serviu como um acontecimento que tinha como objetivo chocar a sociedade da época, então vista como mais conservadora, principalmente pelas políticas que ocorriam durante aquela fase, e marcar o começo desse grande movimento cultural no Brasil. Esse ano de 2022 fazem 100 anos da arte moderna. Vamos relembrar alguns artistas e suas obras. Abaporu, de Tarsila do Amaral. O Homem Amarelo, de Anita Malfatti. Pierrette, de Di Cavalcante. O Artesão, de Vicente do Rego Monteiro. Paisagem da Espanha, de John Graz. Operários, de Tarsila do Amaral. A Estudante, de Anita Malfatti. E Amigos Boêmicos, de Di Cavalcante. Em 1922, quando a independência do país completava 100 anos, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Advento da industrialização, fim da Primeira Guerra Mundial. Surge então a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana da Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas era descendente da oligarquia cafeeira de São Paulo, que, junto ao fazendeiro de Minas, formaram uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para as realizações do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época do governo do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas que tinham possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa trouxe para o país diversas tendências artísticas. Assim foi formado o movimento modernismo no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e a figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Para Di Cavalcante, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários, artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesinha paulista. Foi assim durante 3 dias, dia 13, dia 15 e dia 17 de fevereiro. Essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens, artistas, irreverentes e contestadores. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graças Aranha. A emoção estética da arte moderna, seguindo de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, houve a apresentação musical palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picchia,
e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ronaldo de Carvalho fez a leitura, pois a Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público, muitas vaias, sons, latidos e relinchos. Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com misturas de instrumentos exibido pelo carioca Villa-Lobos. Neste dia, o músico subiu ao palco vestido casaca e calçando em um pé sapato e no outro chinelo. O público vaiou pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé. Vejam também as características do modernismo, os principais artistas. Modernismo, comissão organizadora da Semana de Arte Moderna, da esquerda para a direita, Manuel Bandeira e o segundo, e Mário de Andrade, o terceiro. Oswald de Andrade aparece em primeiro plano. Linguagem do modernismo, recompensação da Semana 22. A crítica ao movimento foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações de Semana 22. Anteriormente, ele já havia publicado um artigo criticando a obra de Anita Mafaldi em uma exposição da pintora realizou em 1917. A destruição de Canudos. A Guerra de Canudos é dividida em 4 expedições militares, sendo que apenas uma delas, a última, foi vencedora. Foi também na última expedição militar que Clusio da Cunha esteve presente e produziu suas anotações que, em 1902, foram publicadas na obra Os Sertões. Sob rumores de que uma restauração monarquista ameaçava a já conturbada transição da República Brasileira. No dia 12 de novembro de 1896, o tenente Pires Ferreira, liderando uma tropa um pouco mais de 100 praças e 3 oficiais, parte de Juazeiro rumo ao arraial de Canudos. No entanto, 9 dias depois, a expedição é atacada de surpresa pelas forças conselheiristas. 7 praças e 2 civis morreram nesse primeiro embate. Essa notícia provocou uma certa crise política entre civis e militares, que só veio agravar-se nas expedições seguintes. A segunda expedição parte no dia 25 de novembro de Juazeiro. Após no dia anterior ter chegado a notícia da derrota das tropas, Pires Ferreira começa então a segunda expedição, liderada dessa vez pelo Major Febrônio de Brito, com um contingente de 609 praças, com reforço da equipe de artilharia da Polícia Militar da Bahia, 2 canhões e 3 metralhadoras. A guerra contra os Canudos teve um saldo final de destruição total do arraial, o incêndio de todas as casas, o extermínio de prisioneiros civis, o abuso sexual, a prostituição e a degola de mulheres e crianças, deixando até os dias de hoje uma ferida em aberto no sertão brasileiro. O exército havia cumprido, portanto, com o objetivo proposto pelo então presidente Prudente de Moraes, que chegou a fazer a seguinte declaração em Canudos: não ficará pedra sobre pedra, para que não mais possa reproduzir aquela cidadania maldita.
Segundo descendente de conselheiristas, historiador e monitor de turismo do Parque Estadual de Canudos, João Batista, a violência da guerra permaneceu durante bastante tempo no imaginário coletivo dos moradores da região. No início do século XX, os professores temiam em falar de Canudos para as crianças na escola. Segundo João Batista, o assunto deixou traumas profundas na população local.